Vamos em mais uma meditação na Palavra de Deus. Vamos refletir nas seguintes escrituras. Vamos comparar a escritura com a escritura, para que a interpretação seja da própria palavra. A escritura que a gente vai usar, a princípio, são três. Vamos aqui para Efésios 2. Efésios 2, a partir do versículo... Pode ser a partir do versículo 10. Efésios 2, a partir do versículo 10. O contexto todo. A outra escritura seria 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. E a outra escritura, Efésios 1, capítulo 1, versículo 9 e 10. Vai falar a respeito da igreja, a respeito da vinda de Cristo. Então vamos continuar nessa compreensão desse assunto. Efésios 1, 9 e 10, 1 Coríntios 1, ou melhor, 1 Coríntios 12, 13 e Efésios capítulo 2, a partir do versículo 10, por aí. Vamos então ver aonde é que se harmonizam e essas escrituras, o que é que elas falam entre si. Em 1 Coríntios 12, 13, famosa escritura, está escrito: por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo, quer sejam judeus, quer sejam gregos, quer sejam servos, quer sejam livres. Aí está, por um Espírito. Não é dois, não é três, não é quatro, um Espírito. Essa compreensão de um Espírito combina perfeitamente com Efésios capítulo 4, a unidade da fé, onde fala que há um só Espírito, há um só corpo, há um só Deus, há um só Senhor, há uma só fé, há uma só esperança da vocação em Cristo. O mesmo assunto. Então veja como que você entra no corpo chamado igreja. Pelo Espírito. O Espírito gera você no corpo de Cristo. Você só pode ser um membro de Cristo se o Espírito Santo vir sobre você. E ele vem para fazer você ser essa nova criatura. Aí está o corpo de Cristo. Não é um templo, não é algo do tempo, mas é os salvos de todas as eras. Na graça, na nova aliança, o Espírito Santo veio como nunca veio antes. Simplesmente na velha aliança, o Espírito vinha, falava com os homens, mas ainda não era a hora dele vir fazer morada. Essa vinda para fazer morada só pode acontecer depois que o que é perfeito veio. Quando o que é perfeito veio, aí sim o reino pôde ser estabelecido. E então a manifestação dos filhos de Deus começou a se dar pela introdução dele. Então veja, ele, como está escrito em Colossenses capítulo 1, ele tem a preeminência em todas as coisas. Dele, por ele, para eles são todas as coisas. Agora vai lá para Efésios 2, a partir do 10, vai estar escrito: vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longes e aos que estavam perto. E pelo seu sangue desfez as inimizades. O sangue de Cristo, ele foi vertido e esse sangue trouxe a paz. Vamos entender isso. Perceba, vindo ele quem? Quem é que veio nessa... A Escritura está dizendo, ele veio. Quem? Cristo. Evangelizou a paz. Quem é que é o evangelista? Eu não sou evangelista. Não há nenhum homem que seja evangelista. Percebe? É Jesus mesmo quem é o evangelista, que traz o reino. O evangelho é vivo. O evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, esse evangelho é uma pessoa. Esse evangelho é Cristo.
Percebe? Agora, como que é isso? Isso é ministrado através dos homens. Mas quais homens? Os que estão anunciando o Evangelho. De forma que não são homens, mas esses homens são apenas uma roupagem. Esses homens são apenas são vasos. Não é isso que Jesus diz na parábola? Quando vocês deixaram de receber um desses pequeninos, a mim o fizesse. Quando vocês não foram ver um desses meus pequeninos, foi feito isso a mim. Não é isso na parábola do Filho do Homem assentado na glória? Então, o Filho do Homem glorificado é glorificado nos seus santos. O mistério da vinda de Cristo começa-se a ser melhor compreendido. O ponto X da questão é você fazer essa descoberta. Quem é Cristo? Em vez de você ficar perguntando, igual eles perguntavam lá, né? Qual é o dia e hora? O dia e hora que vem o Filho do Homem. Então Jesus negou, dizendo: ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, porque são perguntas carnais. Essa mesma pergunta ainda é feita pelos discípulos no começo do livro de Atos. Percebe que Jesus ali também é interrogado sobre isso? Eles perguntam: restaurarás tu o reino a Israel? E mais uma vez Jesus diz: não vos pertence saber os tempos que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês vão receber o poder do alto e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como até os confins da terra. Jesus sempre traz uma palavra em parábola. O poder do alto é exatamente isso. Mas a mentalidade deles era que o reino teria que ser restaurado, o reino físico. Percebe? A mesma mentalidade hoje dos teólogos, das pessoas, achar que Jesus vai vir literalmente, é o mesmo pensamento. Não, irmão, Jesus vai vir, está escrito na palavra, está escrito, mas você precisa entender o que está escrito. Então eu não estou tirando da minha cabeça a interpretação da palavra. Você também, que acredita que ele vem numa nuvem, você não está tirando da sua cabeça não, está na palavra, está escrito na palavra que ele vem, todo olho verá. Mas e aí? Qual palavra de fato não é literal? Qual palavra de fato é a compreensão? Porque Efésios 2, como eu estou dizendo para você, está dito que ele veio. Não sou eu que estou dizendo. O livro está dizendo: ele veio e evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Agora me diga, quem é que estava longe? Eu estava longe. Todos nós gentios estávamos longe. Em Efésios 2, Paulo resume todos os povos da terra em só dois: judeus e não judeus. Paulo faz esse resumo. Então, os que estavam perto são os judeus, e os que estavam longe são todos os outros povos. E então veja, no capítulo 2 de Efésios, que ele vai dizer que ele veio e evangelizou a paz. E quando você segue a leitura, você vai ver o que ele vai dizer. Vocês não são estrangeiros, vocês são família de Deus. Na cruz, ele desfez as inimizades. Essa lei que é espiritual não tem como ter harmonia com a carne, porque aquele lá atrás, Adão, trouxe a morte por meio da lei. A morte operou o bem, porque a lei é espiritual e eu sou carnal. E como Adão pecou, o salário do pecado é a morte. Então a lei de Deus, ela é justa e é boa. Agora, por que isso é bom? Paulo vai dizer: porque não estou anunciando só Adão, eu estou anunciando agora Cristo. Cristo é o segundo Adão, que nos trouxe a vitória sobre a morte.
Através de um novo nascimento, você então é introduzido no reino dos céus. Então, primeiramente você nasce. Depois de nascer, você vai ver. E então você vai entrar. Entrar é se posicionar. Entrar é começar a andar nas alturas do Espírito. Vive em Espírito, anda em Espírito. Ele mesmo fazendo toda essa obra, vos guiando em toda a verdade. O Espírito não vai guiar você fora do trilho da palavra. Essa interpretação da vinda está aí no texto. É só ler. Efésios 2. Você é família de Deus e Ele veio. E vai terminar dizendo que Jesus é a principal pedra de esquina. Nessa parte ele vai estar falando da morada. Você é morada de Deus em Espírito. Como que isso é feito? Pelo mesmo Espírito. Por um Espírito somos batizados formando um corpo. É a mesma escritura, percebe? Só que não está numa sequência lógica. Ela está espalhada na escritura. E então aqueles homens como eu, que recebe a inspiração de Deus, vai pegar a escritura e vai conectá-la pela própria escritura. Não estou tirando da minha cabeça isso. Capítulo 1 de Efésios, versículo 9 e 10, também vai falar da mesma coisa. Vindo a plenitude dos tempos. Não só foi aquele tempo lá do Calvário, mas todos os tempos ali. Efésios 1, 10 está dito que é a plenitude dos tempos. Se houver 1 trilhão de anos daqui para frente, é tempo. Se é tempo, tá lá. Quando vem a plenitude dos tempos, o que é que Deus faz? Deus torna a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Agora essa escritura, o que acontece com essa escritura? É algo do futuro? Não, isso está em pleno cumprimento. Enquanto tiver tempo, essa escritura está se cumprindo. Porque o segredo é, Cristo não está no tempo, não está limitado no tempo. Ele entra no tempo apenas para resgatar você, para tornar você uma nova criatura. Cristo traz a manifestação dos filhos de Deus. Em Cristo anunciamos a ressurreição dos mortos. Essa ressurreição não é literal. Não sou eu que estou inventando, é só ler. Efésios 2, versículo 1. Nos vivificou. O que é vivificar? Ressuscitar. Nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos fez assentar em lugares celestiais. Aí está o arrebatamento, aí está a vinda, aí está a ressurreição dos mortos, aí está o grande juízo do trono branco. Tudo isso está revelado na palavra. Não vai haver um trono e Deus assentado num trono. Não, entenda. Se você ficar na letra, entendendo pela letra, você vai ficar para trás como os judeus ficaram. Eles achavam que o Messias iria vir e então eles tiveram uma interpretação teológica. Eles achavam que um anjo viria ante a face do Senhor, porque está escrito, e esse anjo iria aplainar os montes, e então prepararia o caminho para o Senhor. E esse anjo foi João Batista, e não teve nada de aplainar montes, literalmente. Então perceba, é necessário de uma compreensão espiritual. Senão você vai ficar aí aguardando Jesus, você nunca vai ver Jesus dessa forma que a igreja trouxe. Quer ver a escritura? Então veja, 2 aos Coríntios 5, 17 e em volta do 17, o que é que diz? Paulo vai dizer que não viu Jesus fisicamente e que mesmo aqueles que viram Jesus fisicamente não iriam ver mais daquele modo. Eu sou uma testemunha da ressurreição de Cristo. Você também é chamado a ser testemunha da ressurreição de Cristo. Essa ressurreição foi em glória. Você só pode ser um discípulo se o mestre estiver aí com você. Você só pode ser uma testemunha se você ver a ressurreição. Não é literal. A ressurreição de Cristo é em glória.
todo aquele que vê o Filho do Homem, esse será salvo. Aí está João 3,16, a palavra que Deus enviou ao mundo. Aí na mentalidade das pessoas fica ao pé da letra. Deus enviou ao mundo o seu unigênito Filho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí fica na mente das pessoas a humanidade de Jesus, o humano lá. Não se trata do humano. O humano era o cordeiro de sacrifício, era pagando o preço do pecado. Agora, o que salva é a palavra do Evangelho. O Evangelho da vossa salvação é essa palavra ecoando. Do que é que vive o homem? Da palavra de Deus, toda ela. Então, o que salva você é essa palavra, essa voz de ressurreição, essa palavra que entra e ela é luz. Ela desperta você de entre os mortos. Perceba, essa palavra está viva. Jesus Cristo está vivo entre os mortos. Você pode ouvir a voz do Filho de Deus? Jesus disse, a hora vem e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aí está, o Filho de Deus continua falando. Deus não fala através de ninguém mais. Pare de escutar o seu pastor, pare de escutar Moisés, a voz está no Filho. E se o Filho está se manifestando por um louco igual eu, você não está crendo no louco, você está crendo no Filho. Eu poderia ser a jumenta de Balaão, uma jumenta falando para você, para de olhar para a aparência, para de olhar para o visível, veja o invisível. Tudo isso que eu estou dizendo para você, se fosse um poste ou uma árvore falando, então não fique preso no poste, na árvore, mas na palavra, a voz. Às vezes isso pode acontecer no próprio silêncio. Dentro de você, todas essas coisas serem ministradas, porque o ministério agora não é mais o templo de Arão, não é mais uma igreja visível. O ministério é do Espírito. Desde que Jesus ressuscitou dos mortos, ele começou a reunir os seus discípulos. E isso começou nas casas. E ele nunca parou de reunir os seus discípulos. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. O problema é que os teólogos negam isso. Querem aprisionar vocês nas congregações, fazendo uma falsa promessa da vinda de Cristo. Quando você vai perguntar a eles sobre a vinda de Cristo, eles não vão ensinar desse modo. Eles vão dizer que Jesus vai vir no dia, lá não sei quando, e vai prender vocês na igreja, no sistema. Mas o Espírito Santo está soltando, o Espírito Santo está desaprisionando o maior dos pecados, a maior das prisões é religião. Moisés não liberta. Vocês podem entender isso em João 8. Jesus fala da libertação do Filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é isso que Paulo fala? Nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Em Filipenses, Paulo vai dizer isso. Transportado das trevas. Você nasceu nas trevas. Você nasceu nessa dimensão pecaminosa. O espírito que você recebeu quando nasceu não foi o Espírito de Deus. Foi um espírito humano. Um espírito criado. Um ser inteligente que é você. Mas agora é hora de nascer outra vez. É hora de receber outro espírito. E esse outro espírito não é mais um espírito humano, mas é o próprio Espírito Santo que você precisa receber. Ele vem para te ensinar todas as coisas. Essa salvação está sendo ministrada pelo próprio Espírito Santo. Só que você entende a palavra. Efésios 4:11. A uns deu para apóstolo, a outros para profeta, a outros para evangelista, a outros para pastores, a outros para mestres. Essas nomenclaturas é o próprio Espírito Santo, são dons, é o mesmo Espírito. A boca de Deus é o Espírito Santo, só que vai ter esses dons que são chamados dessa forma. Não são humanos,
mas é o mesmo Espírito usando os humanos. Mas a cabeça das pessoas vão sempre se apegar ao homem, elas vão sempre entender literal, sempre foi, sempre vai ser. Só que você é para ser diferente. Deus te dá entendimento para você compreender as Escrituras. Você sabe que nessa nova aliança há um só corpo. Isso não está limitado a paredes. Ele veio e evangelizou a paz. Por que a paz? Porque havia uma guerra que não podia ser vencida. A carne estava vencendo e reinando. Até Moisés, veja, de Adão a Moisés, a carne reinou. Porque a carne é o mal, a natureza do mal estava ali. Então Satanás estava fazendo a festa, porque essa carne é contra o espírito. Então Satanás é a oposição. Então essa carne se opondo o tempo todo à lei que é espiritual. E quem nos liberta desta condenação da morte? Jesus, o nosso segundo Adão. Agora nós reinamos em vida por um só, Jesus Cristo. Paulo explica isso em Romanos. A vinda de Jesus, você está vivendo num reinado espiritual, e isso não vai ser literal como a teologia traz. Eles acham que vai acontecer no Apocalipse 20, que um anjo vai descer com a cadeia na mão e vai prender Satanás e você vai reinar por 1000 anos. Meu irmão, isso não é literal. Para de ser teólogo. Seja um teólogo como Paulo. Paulo disse que o que ele aprendeu na teologia ou pela revelação de Cristo. Quando a revelação de Cristo vem, você vai dizer: esse anjo que desceu do céu foi Cristo. E essa grande cadeia é a palavra. Satanás está preso quando você nasce da palavra. Você é gerado de novo. E Satanás vai ficar preso porque a carne não vai mais poder fazer sua própria vontade. Não é isso que ele disse no Pai Nosso? Seja feita a vontade de Deus, não mais a de Satanás, da minha natureza carnal. A vontade do Pai é feita em Jesus Cristo. A nova criatura que é gerada em você é o próprio Cristo. Aí está a coisa toda. Quando o Espírito Santo gera essa nova criatura, todas as outras coisas passam. O velho homem não vai mais ter domínio. Romanos 8. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Oh, Deus maravilhoso, a plenitude dos tempos veio. Você é uma criatura celestial. Você agora não está mais preocupada com o tempo. Cristo veio para você através da pregação da fé. E é Ele mesmo que é gerado em você. E isso é formado. Quando Cristo está completo em você, aí está a imagem de Deus, o verdadeiro homem novo, nascido pelo Espírito, na verdadeira justiça e santidade. E quando isso está pronto, está pronto. O que resta agora? Deixar o tabernáculo terreno e estar eternamente com o Senhor. Deus abençoe a tua vida e você possa ver com clareza, porque você não pode deixar este corpo sem ter visto a salvação. Quando você vê essa palavra viva, então você recebe a cura, a libertação, a vida eterna, a vida abundante. Deus te abençoe, no precioso nome de Jesus. Amém.